Doutor Me Consulta está de volta e hoje já recebo a nossa psicóloga, a doutora Mariana Pessoa. Tudo bem, doutora? Seja Tudo bem-vinda. ótimo, prazer imenso estar aqui. Olha, hoje a gente vai falar diretamente com você, mamãe e papai, porque o tema de hoje é crianças e emoções. Como ensinar os pequenos a se expressarem. Eu já começo lhe perguntando, doutora, por que é importante a gente ensinar as crianças a reconhecer e nomear suas emoções? Olha só, é muitíssimo importante que as crianças elas consigam se expressar. E quando elas conseguem nomear os sentimentos, tudo fica mais fácil. Porque vejam só, nós enquanto adultos, nós temos uma certa dificuldade para isso. Eu atendo várias pessoas que elas não conseguem identificar quando elas estão tristes ou angustiadas. Muitas vezes isso se confunde com raiva. Muitos adultos rejeitam as emoções que sentem. E isso é horrível, porque nós precisamos acolher as nossas emoções. A gente não fala em emoção boa ou emoção ruim. A gente fala em emoção agradável de sentir. E aí a gente nomeia a alegria e o amor e todas as derivações delas. E a gente fala em emoção desagradável de sentir. Medo, tristeza e todas as derivações delas, né? Então, quando as crianças elas entendem o que são as emoções e como elas se manifestam no corpo, isso é muito importante, porque elas conseguem nomear. Ah, eu fiquei triste porque eu te pedi um biscoito e você não me deu. E aí, quando o adulto ele guia isso e quando o adulto não sabe guiar isso, é importante que os pequenos façam terapia. As crianças elas conseguem se expressar muito melhor, porque às vezes elas não sabem diferenciar uma tristeza de uma raiva, por exemplo. E aí elas têm um comportamento agressivo e elas estão apenas tristes. Doutora, quais são as emoções mais difíceis que as crianças sentem dificuldade para se expressar? Veja, elas têm muita facilidade em expressar o medo. O medo é uma facilidade que elas têm em dizer, porque o medo geralmente traz um objeto. Ah, eu tenho medo de ficar sozinho, por exemplo. Querendo ou não, tem ali uma situação. Qual a situação? Ficar sozinho. O objeto, eu tenho medo de cachorro. Traz um objeto. Agora, quando se trata de tristeza, é uma emoção que rejeita, que geralmente a criança rejeita. E a raiva é como se elas não pudessem sentir raiva. Sentir raiva era errado, é errado. Porque nós, a nossa geração é assim. Que isso? Você não pode ficar com raiva. Claro que nós podemos e vamos ficar com raiva. O problema não é sentir a raiva, o problema é como a gente lida com ela. O que a gente faz com ela. Mas não tem problema sentir raiva. E aí, a raiva e a tristeza, elas têm mais dificuldade. Doutora, como é que o ambiente familiar ele influencia na forma como as crianças lidam com os sentimentos? Olha, quanto mais inteligentes os pais são emocionalmente, mais fácil as crianças conseguem expressar as suas emoções. Quanto menos inteligentes, tem pais assim um pouco mais rudes, né? Eu tenho, por exemplo, ontem eu conduzi uma oficina infantil e aí uma criança falou: "Quem me trouxe foi minha mãe, porque o meu pai odeia terapia, odeia psicólogo. Eu tô aqui porque minha mãe me trouxe". Então assim, veja, qual é a abertura que essa filha tem com esse pai? De conversar, de falar sobre essas emoções, de falar sobre as emoções no geral, porque é um pai que trata como frescura. Isso é frescura. Ninguém precisa de psicólogo em pleno 2025. Poxa, imagina se precisasse, né? Ai, ai. Agora, falando sobre estratégias para ensinar a expressão emocional, doutora, a gente sabe que os contos, os desenhos, as brincadeiras, elas podem ser trabalhadas para a criança poder se expressar melhor? Olha, as crianças, quando hoje em dia a gente fala muito em tempo de tela, né? Mas todo o tempo que a criança passa em tela é um tempo que ela perde de estar brincando com um brinquedo, de dar vida a um objeto inanimado. Isso faz parte da criança, isso faz parte do desenvolvimento da criatividade, do lúdico, da expressividade da criança. Muitas vezes, quando a criança ela está chateada,
ela pega dois bonecos ali, simula uma briga, é uma forma que ela tem de se regular emocionalmente. E aí ela dá vida àqueles objetos, elas simulam brigas ali, elas dizem coisas que elas queriam dizer, por exemplo, para o amiguinho que chateou ela mais cedo. E para ela o conflito ele é resolvido ali. Então as crianças elas têm que brincar. Elas precisam brincar. Faz parte do desenvolvimento infantil brincar. Então veja, nós podemos ir lá no consultório, por exemplo, eu guio várias brincadeiras. A gente tem argila, a gente tem massinha, ah, eu uso bolha de sabão para ensinar respiração. Ó, você vai tomar respiração pelo nariz e quando soltar, você vai soprar as bolinhas. Aí elas. Então, assim, a gente ensina através da brincadeira essa regulação emocional que elas não têm, mas elas desenvolvem. Ótimo. E aí, de que forma que a rotina ela pode incluir momentos de escuta e acolhimento emocional? Olha, eu gosto muito dos momentos de refeição. Eu acho que são momentos muito simbólicos da casa do brasileiro, em que o brasileiro senta, ou deveria, né? Porque hoje em dia muitos pegam seu próprio prato e vai para frente da televisão ou para o quarto, aí é meio triste. Mas sentar à mesa e conversar, abrir ali um espaço de escuta, antes de dormir, ter aquele aconchego de contar a historinha e conversar sobre o dia, né? São momentos em que a gente consegue parar numa rotina muito corrida, né, que nós temos. Então, as refeições e o antes de dormir. Agora, toda hora é hora, sabe? Se o pai pode tirar um tempo para o seu filho, tirar um tempo a mais para brincar, para sentar e brincar, isso é bárbaro. Doutora, em que idade as crianças elas começam a entender, a verbalizar as emoções de fato? Desde bebê. Desde bebê, as crianças, nós temos emoções e comportamentos que são muito inatos, né? Então, desde bebê. O bebê, ele não chora só quando tá com fome ou quando precisa ser trocado, ele chora querendo dengo também. Então, desde Querendo quando a gente colo. nasce, querendo colo, querendo um aconchego ali, de alguém, né? Então, do pai, da mãe. Então, desde que a gente nasce, a gente começa a expressar. E isso vai sendo guiado. Quanto mais habilidosos os pais são, mais facilidades as crianças têm em dizer o que sentem, em dizer o que pensam. A gente precisa deixar a vontade de dar espaço, porque uma criação muito punitiva, em que tem muita ameaça, em que nada pode, a criança ela fica mais introspectiva. Ela não consegue criar uma rede de confiança, porque a sensação que ela tem é que qualquer coisa que ela faz está errado, isso vai minar a autoestima dela, e qualquer coisa que ela fale também está errado. Então ela não consegue ter essa leveza para crescer, para ser quem ela é, porque tudo está errado. Então, quanto mais livre o ambiente é de punição, mais tranquila a criança vai ser e melhor ela vai se desenvolver. Doutora, como os pais podem lidar com os comportamentos de birra, por exemplo, eh, agressividade? Podem ser sinais de emoções mal compreendidas também, né? Sim, exatamente. Muitas vezes as crianças passam por determinadas situações e elas externam com birras, com comportamento opositor. Muitas vezes elas não tiveram oportunidade de explicar. Ai, quebrou um objeto. Aí o pai já vai lá brigando. Eu te avisei que não era para brincar com bola aí. E não sei o que, não sei o que. E aí a criança ela já se retrai. E aí ela não tem a oportunidade de falar, muitas vezes. Aí, Hélio, um dado muito importante: criações muito punitivas criam adultos inseguros. E aí, muitas vezes, é onde manifesta a gagueira infantil que perdura para a vida adulta. Eles não tiveram oportunidade de conversar, de falar e ser compreendido. É triste, né? Muito. Mas existem muitos adultos que não conseguem falar em público, que apresentam a gagueira mesmo, não conseguem. Doutora, o que fazer quando a criança ela não consegue ou não quer falar sobre o que ela está sentindo? Aí a gente precisa da intervenção de um especialista para realmente puxar, Já é algo grave, né? já é algo muito grave, porque no ambiente familiar muitas vezes ela não encontra o apoio, o suporte,
né, que ela precisaria. Olha, não é raro, Hélio, aí eu vou compartilhar uma prática minha. Não é raro que crianças que estejam em terapia e não foram nem por esse motivo, que contem primeiro ao seu psicólogo que estão sofrendo alguma violência, algum abuso físico ou psicológico primeiro. Aí o que que a gente faz, né? Sigilo para criança, para adolescente é parcial, porque quando existe comportamento de risco, a gente precisa reportar, óbvio. E aí nós preparamos essa criança para ela verbalizar isso para a família. A família ela precisa saber. E essa família ela é preparada para ouvir isso e para intervir nisso. Porque infelizmente ainda hoje em dia as crianças elas não são levadas a sério quando elas reportam algum tipo de violência. E infelizmente ainda as pessoas têm a cabeça tão rudimentar que elas ainda muitas vezes culpabilizam a vítima, que muitas vezes é uma criança, sabe? É um adolescente. Culpabilizam ao invés de culpabilizar o adulto. No caso, quando é que é indicado que os pais procurem um apoio psicológico para essa criança, doutora? Sempre que notar mudança comportamental. A criança, ela tinha um padrão de comportamento X e essa criança mudou. O que está acontecendo? Não estou conseguindo identificar, não estou conseguindo entender. Psicoterapia. E para a gente finalizar, quais são os sinais que podem indicar que a criança está enfrentando sofrimento emocional silencioso? Mudança de comportamento. A criança comia bem, parou de comer. A criança dormia bem, parou de dormir bem. A criança era mais tranquila, começou a ficar muito agitada ou muito chorosa. Tem muita criança que elas começam a ter muitos choros assim motivados e elas não sabem dizer por quê. Então, todos esses sinais são sinais de alerta para levar para o especialista. Aproveita, então, já faça o convite para os pais, deixa seu contato também, doutora, para que eles Pronto. possam buscar essa ajuda especializada. Ótimo. Vocês me encontram no 959-8123-3874, na Avenida Benjamin Constant 720, no centro. E as minhas redes sociais, o meu Instagram é Mariana Psique Pessoa. Pronto. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta, não sai daí.